Então, assim, se o Bitcoin se tornasse tão escasso quanto o ouro e você aceitasse esse valor, esse modelo de valuation para ele, o Bitcoin tem que multiplicar por 14 vezes para chegar lá. Então, a gente está falando de um Bitcoin aí a $1 milhão, mais ou menos. Talvez eu não fiz conta de cabeça errada, mas deve ser algo por aí. Por aí. E esse é um dos modelos da Cathie Wood na ARK Invest, que ela tem um modelo de valuation para o Bitcoin até 2030. Você falou do Bear, Base e Bull Case. O Bear Case, $250 mil por unidade. Base Case... Bear Case? 250 mil. Mas já explico. 600... Só pra galera aqui. Bear Case, cenário pessimista, $250 mil. Deu tudo errado. Em 2030. 2030. O caso base 648 e o Bull Case 1,5 milhão por Bitcoin. E aí ela dividiu o mercado em 8 verticais, que são 8 verticais onde o Bitcoin poderia atuar. Então um deles se ele assumisse um tamanho do mercado do ouro, então qualquer proporção entre 0 a 100% do valor de mercado do ouro. Se ele fosse uma reserva nacional, se ele fosse capital que está dentro da reserva corporativa. Então são 8 casos de uso para o Bitcoin, depois quem quiser tá no relatório de 2023 da ARK Invest, Big Ideas, tem esse slide lá. Não, me manda lá depois, hein? Mano. E basicamente é isso, assim, cara, a depender do nível de penetração de uso do Bitcoin em cada um desses 8 cenários, de 0 a 100%, ele pode assumir cada um desses valores. Então, quando ela chegava na projeção de $1,5 milhão por Bitcoin, era assim, o Bitcoin ele vai assumir 20% do tamanho do ouro, e ele vai ser 2% das reservas nacionais, e ele vai ser usado para 10% das transações internacionais, e por aí vai. Então, isso é o que a gente falou lá no começo, assim, tem várias aplicações para o Bitcoin. El Salvador, você pode chamar o cara de louco, porque o presidente usa o boné para trás, mas eles compraram Bitcoin. O presidente usa boné, né? Não sabe nem ter colocado para trás. Mas eles compraram isso para reserva soberana ali do país, e é uma moeda que é legal tender, né? Uma moeda oficial. Cara, eu ia perguntar isso para você agora, cara. Ponto Ia de El perguntar Salvador. agora, El Exatamente. Salvador, pô. Os caras falaram, pô, esse maluco aí é louco, tal, não sei o quê. E agora? O cara tá lá... Eu não sei, eu não tô acompanhando a situação de El Salvador, até porque nosso tempo é limitado. Essa era a pergunta. Como está El Salvador com essa questão da adoção do Você está Bitcoin? acompanhando, assim? Qual que foi o preço médio dele que ele tinha? Era 40 e pouco, não era? Por aí. Assim, como investimento deu muito certo. Como adoção, não acompanho. Imagino que eu não esteja bem. Mas você pega o Michael Saylor, CEO da MicroStrategy. Todo mundo chama ele de louco porque ele é um dos maiores detentores de Bitcoin no mundo. Hoje, ele já lucra mais com os Bitcoins que a MicroStrategy comprou do que a própria receita da empresa, que é uma empresa de software. Né? Então, simplesmente foi fazendo o DCA, né? As compras parciais. Mas é isso, assim, o cara é louco lá em El Salvador, mas precisa de algum louco para as coisas começarem. Né? A internet começou porque tinha um bando de louco. Né? Sei lá, a eletricidade aconteceu porque tinha um cara empinando pipa lá e levou um choque. Então, assim, você precisa dos loucos no começo e depois todo mundo acha que é normal. E eu acho que o maior ponto em relação a isso que a gente fala de escassez, assim, é quando a gente fala de escassez do ouro, por exemplo, a gente está falando de vários aspectos ali naturais, etc., que você não tem ali uma curva de escassez tão definida. Assim, obviamente, a gente tem curvas de escassez pela projeção que a gente tem hoje, mas ele pode surgir coisas, né, dentro do meio do caminho. Cara, o Bitcoin é uma escassez programada. E não é uma escassez programada agora. Lá em 2008, quando lançou o negócio, ele já tinha uma escassez programada, assim. E acho que é isso o mais louco, assim, de se olhar para essa tecnologia que nasceu... É 100% definido. Não existe a possibilidade de vir nada, absolutamente nada. Não, porque você teria que criar uma cópia. E ao criar uma cópia, aí você volta na teoria base do Bitcoin, que é o tal do efeito de rede. Uma rede de telecomunicações, você pode pegar a rede de 5G no Brasil. O valor dela é proporcional ao número de usuários que tem conectado nisso. Então, quanto mais celulares tiver no Brasil, mais é valiosa a rede de 5G no Brasil. O Bitcoin é uma rede de mensagens, onde a mensagem é o dinheiro sendo trafegado. Quanto mais usuários, mais valor ela tem. Então, para você criar uma cópia do Bitcoin que seja tão valioso quanto ele, você tem que ter os mesmos usuários, mesma quantidade de usuários, mesma quantidade de transações que o Bitcoin tem. E você tem várias cópias, você tem Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Diamond, nenhum deles conseguiu. Que surgiu lá em 2016, 2017, com essa questão de a gente consegue ser mais rápido que o Bitcoin, consegue ser mais barato que o Bitcoin, consegue ser mais efetivo que o Bitcoin, mas nenhum teve justamente esse capitalização de rede, assim. E acho que o outro ponto que a gente poderia colocar é aquilo que a gente falou antes. Pô, então ele ser corruptível, você conseguir corromper o Bitcoin de alguma forma. E entra naquela fórmula ali que a gente falou maluca, assim, de dado computacional para conseguir fazer isso. Mas as outras moedas, elas não são também corrompíveis, digamos assim, as novas. Depende. Aí pode ser sim.